Livro de Provérbios, capítulo é o 26. Isso. Mete o pico na boca dela. Hoje estou gravando. Cadê o Pedro? Ah, tá. Pensei que ele tinha ficado desanimado em casa, querendo se desviar. Provérbios 27. A gente vai dar continuidade àquela mensagem de domingo. Isso aqui é uma continuidade. E a gente vai falar alguns assuntos, mas no final eu quero falar sobre depressão. Tá? Vamos começar lá. Provérbios 27, versículo 17. Diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu companheiro. Qual é a Bíblia? Acho que tem alguém aí que está falando a face do seu amigo? Tem alguém que está passando? Só uma, né? O rosto. O rosto do seu amigo. Esse daí é melhor. Assim, né? Tem algumas coisas que a gente quer, e aqui eu queria essa daí, mas enfim, o importante é que. E antigamente, o Salomão, esse sábio, esse rei, quando ele traz para a gente esse provérbio, o Salomão foi um homem sábio, quando ele traz para a gente esse provérbio, era algo que ele estava habituado, porque naquela época se usava muito ferro. Principalmente na época de Salomão, se usou muito ferro, afiando facas, espadas, para peleja, para fazer móveis. Foi uma época que se usava muito ferro. Esse aqui é o versículo que a gente vai estudar nessa noite. E, digamos, a faca, quando eles afiavam uma faca, a faca, ela cortava muitas coisas. Ela cortava madeira, ela cortava pano, ela ia cortando tudo, e tudo que ela cortasse poderia se tornar útil. Mas a própria faca, quanto mais ela cortava, quanto mais ela trabalhava, menos afiada ela ia ficando. E eu falo assim, mas até hoje, né? É assim. Esse provérbio ele é muito real nos dias sempre. Quanto mais ela cortava, menos afiada ela ficava. Ia ficando aquilo que a gente costuma dizer, cega, né? Salomão não tinha esse hábito de falar com a gente, mas ia ficando cega. Então era preciso afiar. E eles, para afiar a faca, eles não podiam usar nenhum outro material, tipo o tecido, a madeira, nenhum outro material. Apenas o ferro era usado para afiar a faca. E qualquer ferro só podia ser afiado com outro ferro. Apenas outro ferro afiava. E ele diz assim: o homem, ele só pode ser afiado por outra pessoa. Assim também o homem só pode ser afiado por outra pessoa. E a necessidade, né, que desde o princípio, quando Deus ele formou o homem e ele crescer e multiplicar, e ele viu a necessidade de dar para Adão uma companhia, porque eu sempre digo que nós não somos uma ilha e nem lobo solitário. Então, a necessidade de nós vivermos em comunidade, vivermos junto. Isso a gente pega o povo lá de Atos, eles entenderam essa necessidade, né? Em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, eles entenderam essa necessidade, e a Bíblia diz que eles continuavam perseverando na comunhão, em unidade. Eles estavam ali juntos, perseverando em oração e na comunhão. Eles entenderam essa necessidade de estar juntos. E nenhuma pessoa
sozinha, nenhum lobo solitário, ninguém desenvolve, cresce se isolando. Muito pelo contrário. Em todos os grupos, em todas as comunidades, em todos os grupos, seja humano ou não, a pessoa ou aquele que se isola é sempre o mais fraco. E aí a necessidade de estarmos sempre juntos. Para quê? Como diz a Bíblia, né? A gente pega alguns versículos que não precisa nem ir lá, porque senão não vai dar para falar tudo, né? Dá só referência mesmo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, quando fala que é melhor serem dois do que um, porque melhor paga tem o seu trabalho, né? Se torna mais produtivo. Mateus capítulo 18, versículo 20, quando diz que quando fala sobre a bênção de estar junto, a bênção da comunhão, dizendo que ainda que sejam dois, né? Se tiverem dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ali estaria presente. Como é abençoado essa união, essa comunhão. E também Malaquias capítulo 3, versículo 16. A gente pega esse, vamos lá rapidinho. Malaquias 3. Coisa bonita. Chegaram, né? Diz assim, olha, no 16: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito dele para os que temem ao Senhor e aos que se lembram do seu nome. Tá bom, aí qual a importância de nós estarmos juntos? Como diz, né, os que temiam, uns falavam para os outros. A importância de estarmos juntos, para nos exortar, nos encorajar, orando e nos advertindo e compartilhando. Olha só, exortar, isso a gente encontra também lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, né, que fala a importância da gente se congregar, não deixando de se congregar, não deixando de frequentar as reuniões, como é costume de alguns, antes nos exortando uns aos outros, quanto mais agora que aquele dia se aproxima. Então, exortar, nos encorajar, encorajando, orando, a importância, né, de um pedir oração para o outro. A gente faz isso, irmãos, a gente faz isso. Eu não sei se você faz, né? Agora, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem, alguém pedindo para mim orar, porque amanhã tem uma cirurgia para fazer. Orando um pelos outros, advertindo. Muita gente não gosta de ser advertido, mas advertindo sim. E compartilhando. Compartilhando o quê? Compartilhando tanta coisa, compartilhando testemunho, compartilhando experiência, compartilhando bens, compartilhando ajuda, compartilhando. A importância de estarmos juntos, né? E voltando para o Provérbios, quanto mais ela cortava, menos eficaz ela ia sendo. Então, assim como a faca, assim como o ferro precisava do ferro para ser afiado, nós também só podemos ser afiados por outra pessoa. O homem, como diz Salomão, o homem só pode ser afiado por outro. E quando tem na tua Bíblia rosto e face, isso significa o quê? Identidade. Então, a nossa identidade, a nossa personalidade, o que nós somos, é afiado por outra pessoa. As pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que nós compartilhamos a vida, as pessoas que convivem conosco, elas nos afiam. Daí a importância de vocês, para quem pode escolher, escolha, é uma tarefa difícil, né? Mas escolha muito bem quem vai andar com você, porque a Bíblia diz que se você quiser ser bom, você tem que andar com os melhores. Então, se você quer ser sábio, você tem que andar com os sábios. Anotei algumas coisas aqui. Quando a faca, digamos, né, o ferro se afia, a faca, por exemplo, quando ela era amolada no ferro, ela ficava brilhante. Olha só como Salomão ele compara o ferro com o homem, com a pessoa. Então, quando ela era amolada, ela ficava brilhante, ficava afiada, preparada para render muito mais e para produzir muito mais.
ela produzia muito mais, se tornava muito mais eficaz quando ela era amolada. A necessidade de ela estar sempre amolada, é o que eu falei, algumas pessoas isoladas são as mais fracas. Quem se isola, quem não se envolve, são as pessoas mais fracas que tem gente aí que só Deus, sabe? Está empurrando com a barriga e está quase morrendo espiritualmente, porque a importância, volto a dizer, olha essa comparação de Salomão: o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu companheiro. Nós só podemos ser afiados por outra pessoa. Então ninguém isolado consegue produzir, muito pelo contrário, são as pessoas mais fracas que existem. Então, quando a pessoa é afiada por outra pessoa, ela se torna mais produtiva, se torna mais preparada para render mais em serviço, como a faca. Assim é quando a gente entra em contato com outra pessoa, quando a gente se envolve com outra pessoa. Por isso, você saiba escolher muito bem as pessoas com quem você vai andar, porque é impossível ter influência zero. É impossível ter influência zero. Sempre vai influenciar, sempre vai fluir na vida de alguém. Nós vamos fluir na vida de alguém e as pessoas também vão influenciar na nossa vida. Então é preciso ter muito cuidado. Porém, você que já não pode mais escolher e algumas pessoas estão na tua vida, saiba que de alguma forma elas estão contribuindo para a tua face, para o teu rosto, como diz Salomão, para melhorar a tua identidade. Algumas coisas aqui que eu falei que algumas pessoas, quando está isolada, ela se torna mais fraca. Assim era a faca, quando ela não era amolada, ela se tornava menos eficaz e ela ia enferrujando e ia se deteriorando. O ferro, né? Se não fosse afiado, se não fosse amolado, ele ia ficando menos eficaz, ia enferrujando, ia se deteriorando. Ele precisava ser amolado. O homem também precisa ser amolado, precisa ser afiado pelo seu companheiro. Assim, a medicina diz, eu falei a respeito de você escolher as pessoas com quem vai estar com você, e é bom que escolha os melhores, porque caso contrário, se você não estiver junto com pessoas que vão te afiar, e olha, esse afiar, ele é muito importante para a nossa vida, porque caso contrário, a gente não vai estar preparado, como eu anotei aqui, não vai estar preparado e não vai ser posto à prova as nossas habilidades. Então é muito melhor você estar junto, andar com pessoas melhores. Muitas das vezes essas pessoas melhores, no sentido de elas têm experiências que você ainda não viveu, elas têm conhecimento que você ainda não tem. Então, se você puder estar com ela, se você vê que ela tem um pouco mais de sabedoria que você, normalmente ela vai às vezes te chamar atenção, ela vai te repreender, mas isso vai colocar à prova as nossas habilidades. Se não for assim, nunca será colocada à prova as nossas habilidades, nós nunca vamos desenvolver elas e nunca vamos nos tornar melhores. Então, é necessário que haja isso, essa exortação, essa repreensão, essas advertências, para poder desenvolver as nossas técnicas. Daí, a medicina fala que a depressão, ela é o afeto, né? Deixa eu ver como é o nome que está aqui. É o transtorno do afeto. A medicina dá esse nome de depressão, transtorno do afeto. A palavra afeto, ela vem do latim, affectus, que significa a capacidade de ser afetado. Então, quando nós temos afeição por alguém, quando temos afeto por alguém, essa pessoa vai fluir na nossa vida, bem ou mal. O fato de você conviver com pessoas, essas pessoas vão te afiar, e aí vai te machucar. Muitas das vezes vai nos ferir, né? Vai nos machucar, vai nos afetar. Principalmente a convivência junto, a convivência a dois, a convivência no casamento. A gente precisa levar em consideração que a Bíblia diz que o amor é sofredor.
Eu vou repetir isso bem porque as pessoas não querem ignorar isso. O importante é ser feliz. Se não está feliz, tem que seguir o rumo e buscar a felicidade. Tem que procurar ser feliz com outra pessoa. Mas a Bíblia diz que o amor, ele é sofredor. Então dentro do casamento vai haver sofrimento, sim, vai haver dificuldades. E a gente tem que levar em conta esse provérbio aqui, que os dois, um vai afiar o outro, a maneira como o outro é, o jeito, a maneira como fala, vai afetar. E a gente tem que ter muito cuidado com esse afeto, a maneira como eles vão nos afetar. Tendo o cuidado, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 24, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E quando Salomão fala aquilo, ele está se referindo à mente, aos pensamentos. Nos 2 versículos adiante fica mais claro ainda que ele está se referindo à mente, aos pensamentos. Eu falava no domingo que a gente precisa parar de patologizar o sofrimento, achando que isso é anormal. Essas coisas acontecem. Vários tipos de sofrimento. E eles podem, se a pessoa não cuidar, porque entenda, o homem ele é feito de corpo, a cabeça, o tronco, o membro, mas é integral. A mente faz parte, o intelecto, o cérebro do homem faz parte do corpo e ele pode ser afetado. Se você não tiver cuidado, ele vai adoecer. E assim como você precisa cuidar, digamos, do teu fígado, você vai precisar cuidar do teu cérebro. Por quê? Porque você se descuidou e aí ele adoeceu, como acontece com muitas pessoas. O que leva a acontecer essas doenças? Problemas químicos. No nosso caso não acontece, né? No nosso caso não acontece, mas lá fora a gente sabe que isso acontece, é muito comum. Problemas químicos, psicológicos, sofrimentos crônicos, onde a pessoa fica procurando um porquê e ela não encontra. E sofrimentos crônicos, isso acontece para cristão também, tá? Dependendo do que acontece, a pessoa pode sofrer muito. E se ela ficar buscando porquê e ela não achar, ela adoece a mente, sim. Problemas hormonais, problemas metabólicos, de metabolismo, estresse crônico, cansaço físico, ou cansaço da mente. E às vezes sim, isso que eu falei, esses sintomas que eu falei, não tem nada a ver com o espiritual. Isso é cuidado meu, cuidado teu. Cuidado com aquilo que a gente alimenta, cuidado com a mente da gente, tentando sempre ressignificar, mudar a maneira como a gente vê a realidade, sempre isso, tentando olhar da melhor maneira possível. Mas lá fora, sim, acontece por motivo espiritual. Hoje eu conversei com uma pessoa que está com depressão e o motivo dela é espiritual, porque ela já foi em 2 lugares e os 2 lugares falaram para ela que ela precisa dançar, senão ela vai morrer. Mas no nosso caso, no caso dos cristãos, esses casos, metabolismo, hormônio, irmãos, às vezes a pessoa está com problemas hormonais. Vamos colocar um exemplo aqui, uma mulher está com problemas hormonais. Se esses problemas vão causando para ela, digamos, um aumento de peso excessivo, isso pode deixar a estima dela lá embaixo. Se ela não procura se cuidar, porque se tivesse um problema na perna, no pé, ela ia no médico, mas porque outras coisas, ela fica sempre espiritualizando e não vai se cuidar. A gente precisa entender que é tudo integral, irmão. Só a palavra de Deus que divide, tá? A alma, o espírito, só a palavra de Deus que divide a mente, a alma, o espírito, mas nós não dividimos, não, é tudo integral. A mente faz parte do corpo, o cérebro faz tudo parte. Então, se você cuida do teu corpo, cuida do teu pé, cuida do teu cérebro também. E aí, como eles chamam, transtorno do afeto,
pode causar a chamada anedonia. Essa anedonia é o humor rebaixado. É quando a pessoa está com o humor reprimido. É aquela tristeza que dura mais de 2 semanas. Porque tristeza a gente fica. Todo mundo fica. Você fica triste, eu fico triste. Tem dia que a gente amanhece triste. Tem dia que às vezes as dificuldades, algumas coisas, o que a gente fica sabendo, tem coisa que deixa a gente triste. Tem coisa que a gente não queria ficar triste, mas a gente fica triste por outra pessoa. Se você vê alguém que você não pode ajudar, no meu caso, eu ver alguém na igreja enfraquecendo, esfriando na fé, eu tentar ajudar de todas as formas, e eu não consigo, infelizmente, eu não consigo dizer assim, eu tentei, não estou nem aí, problema da pessoa, não consigo, me atinge, me afeta, eu fico triste. Então esse é um dos motivos que me deixa triste. Assim na tua vida tem tantos outros motivos que te deixam triste, a gente fica, mas deve-se ter um cuidado durante a tristeza, porque ela não pode durar mais de 2 semanas. Se ela dura mais de 2 semanas, aí entra num estado de depressão. E a gente não pode de maneira nenhuma ignorar o Provérbios, né? Quando Jesus ele fala para tirarem a pedra, ele poderia ter usado o poder dele, mas ali fica bem claro que tem coisas que Deus faz, tem coisa que é a gente que faz, tem coisas que é você que faz. Então o que depende do homem, faça. O que depende de você, faça. Deus não vai marcar consulta para você, Deus não vai marcar um clínico geral, Deus não vai ver o que está acontecendo com teus, procurar saber o que está acontecendo com teus hormônios. Você tem que procurar se cuidar. Agora entenda uma coisa: se o ferro com o ferro se afia, e assim o homem é o seu companheiro, nós somos afiados no nosso meio, afiados. Às vezes, essa é a importância, quando um age, às vezes, de forma errada com o outro. Irmãos, estamos sendo afiados. Está sendo posta à prova as nossas habilidades para nos melhorar, para melhorar as nossas técnicas. Assim, nós somos afiados aqui. Quanto mais em casa, né? Quanto mais em casa. Quem mora com o marido, quem mora com a esposa, você é afiado. Lá mesmo é que você é afiado. E isso não é para o teu mal. Isso você deve fazer que seja para o teu bem. Deve melhorar. Se você tem que lidar com uma pessoa que fala palavras que te machucam, irmãos, entenda uma coisa: tudo que acontece nessa vida não é para nós piorarmos, ficarmos atrofiados, é para o nosso crescimento, é para a nossa melhora. Vou falar por um dia a respeito de Jeremias, quando Deus ele fala para Jeremias: Jeremias, tu te cansa correndo com homens, que dirá cavalo? Se você está reclamando aqui, imagine se você acha que os filisteus, que esses povos, eles são perigosos, imagine se você souber o que vem por aí, imagine o que está vindo. A gente tem que entender uma coisa, irmãos, nós estamos aqui para melhorar. Como é que a gente melhora? De braço cruzado? Não é, são com as lutas, são com as dificuldades. Acontece cada luta, às vezes na tua casa, no teu casamento, acontece umas lutas, que aí você fica chateado, aborrecido, mas não tem tempo, irmãos. Dobra o joelho, ora, muda. Ressignificar o sofrimento ou a dor é você mudar a perspectiva, mudar a maneira como você vê as coisas. Entenda uma coisa, eu botei isso na minha cabeça, eu falava isso no domingo: tudo é para o meu bem, porque eu amo a Deus. A Bíblia diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Então eu amo a Deus, é para o meu bem, é para o meu bem, é para o meu bem. Então você tem que entender uma coisa: as coisas quando acontecem te melhora, te torna mais humilde, quebra o teu orgulho, quebra você, ajuda você a se refazer, ajuda você a se fortalecer, a se levantar cada vez mais forte. Então quando as coisas acontecem, bota uma coisa na tua cabeça: você precisa se levantar, porque outra coisa pior está vindo aí. Eu não tenho outra coisa para falar para vocês. Aparece uma luta, aparece uma guerra, aparece uma dificuldade na tua vida, irmãos, procura olhar de uma perspectiva da Bíblia, né? Um olhar
bíblico. Se você conhece a Bíblia, olha pelo olhar da Bíblia, não importa o que você está sentindo, não importa o que você está pensando, olha pelo olhar bíblico, e aí você se levanta, porque tem coisa pior, sempre tem, mas essas coisas nunca nos destroem, elas sempre nos melhoram. E da onde que vem? Vem dos animais? Vem da natureza? Não, ou vem de você, ou vem da pessoa que te afeta, da pessoa que você tem afeto, da pessoa que você tem afeição. Ou vem de você. Quando eu falo vem de você, é porque eu escutei uma frase que ela é muito verdade, diz assim: Deus perdoa, mas a natureza não. Se você, existem coisas que se você faz, que se você se descuida hoje, as consequências elas são uma certeza amanhã. Se você se descuida da tua saúde hoje, amanhã é certeza você colher os frutos desse descuido. Se você descuida do teu coração hoje, a natureza não perdoa. Amanhã, daqui a algum tempo, você está sofrendo com o coração e Deus perdoa, mas a natureza não. Então, muitas das vezes o sofrimento, às vezes vem por nós. Nós causamos sofrimento, nós entre aspas, né? É só uma força de expressão, não vou incluir isso não. Essa pessoa não se cuida, ela não cuida dos seus hormônios, ela não cuida da sua mente, do descanso, de dormir bem. São coisas que a natureza não perdoa. Muitas das vezes ela é causadora do sofrimento, ou se não, é o outro. E se não é ela, se é o outro, entenda, isso é para o teu bem. Se você realmente é cristão, porque o que eu estou falando aqui é sério, porque tem muita gente que tem fé em Deus, ama a Deus, mas ela ignora a natureza, ela ignora o natural das coisas, ela ignora que se ela continuar, ela simplesmente ignora que se ela continuar apaixonada na fritura, e às vezes quando sai de casa a fritura também é uma coxinha, ela ignora que isso vai trazer um resultado negativo para ela depois. Ela simplesmente ignora, ela mesmo está plantando o sofrimento dela, ela simplesmente se entrega para a vida, ela não faz nada em prol da saúde dela, ela ignora que futuramente isso vai ser cobrado dela, a natureza vai cobrar isso dela, e ela vai estar causando sofrimento que ela vai colher depois. Se, eu estou falando de gente que ama a Deus, tá? Que serve a Deus. Se não é isso, se não é você o culpado, se é outra pessoa, entenda uma coisa, você está melhorando. Essa pessoa que convive com você, ela está te melhorando, ela está te humilhando, ela está te fazendo mais paciente, ela está te afiando, porque nós não somos afiados por outra coisa, nem por animais, nem nós somos afiados por outra pessoa. Quem é que vai te afiar? Nós precisamos ser afiados. Quem vai te afiar? É lógico que outras pessoas vão te afiar, por isso a gente vive em comunidade. Quanto mais você tiver pessoas que convivem com você dentro da tua casa, são essas pessoas que vão te afiar. Mas cada dia você o quê? Você resolve. Nada de deixar coisa mal resolvida, resolve as coisas dentro de você, se levanta, porque toda vez que você se levantar de uma luta, é para enfrentar uma outra maior. Se não for assim, irmãos, você fica atrofiado, e as suas habilidades não são colocadas à prova, e você não vai ficando cada vez mais brilhante, mais eficaz, como uma faca, né? Mais brilhante, mais eficaz e mais produtivo. Tudo que acontece quando você ama a Deus, você vê a palavra de Deus, é para te melhorar, é para te deixar mais forte. Finalizando, nós não podemos subverter a sabedoria de Provérbios, porque o que tem aqui é real, é verdadeiro. Nós somos afiados por outra pessoa, não podemos ignorar a sabedoria de Provérbios. Então, quanto mais as pessoas te afiarem, entenda, você não pode se isolar, você precisa crescer. O processo que está acontecendo com você, por mais que seja difícil, seja dolorido, por mais que seja complicado, você está desenvolvendo, está crescendo, está se tornando cada vez mais forte e, principalmente,
As lutas, as dificuldades, o sofrimento está te tornando mais resistente. A vida não fica mais fácil. Somos nós que ficamos cada vez mais resistentes. Amém? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Sério, irmãos, a vida não